Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre as pesquisas de intenção de voto, pesquisas de comportamento realizadas na cidade pelo Instituto Multicultural e, nesse caso, em parceria com a Folha de Londrina e também com a Rádio Paiquerê 91.7 FM. Vamos conversar com um dos responsáveis por essas pesquisas. Ele é diretor técnico do Instituto Multicultural, também professor de matemática. Edmilson Leite. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço, a oportunidade e de poder falar um pouquinho sobre o que pensa a população londrinense. O professor que já há quase 30 anos realiza esse tipo de trabalho, professor? Nós já trabalhamos com pesquisa de mercado e opinião pública já há 29 anos, E há 12 anos já em parceria com o Grupo Folha. Tá certo. Bom, a pesquisa mais recente, divulgada pelo Instituto Multicultural, inclusive publicada pela Folha de Londrina nesta semana, foi sobre a avaliação da gestão do prefeito Marcelo Brinatti. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a pesquisa também mediu o comportamento. O que o londrinense acha que deve ser o comportamento adequado durante essa pandemia? E a gente tem aqui alguns números curiosos em relação a isso. Professor, o que chamou mais atenção? Como é que vocês fizeram essa análise, perguntando ao londrinense o que ele pensa da pandemia, se ele acha que tem que sair de casa? Chamou atenção um número alto de entrevistados se dizendo contrários, por exemplo, ao lockdown na cidade. Como é que vocês fizeram essa medição? Bom, primeiro a parte técnica da pesquisa, nós entrevistamos a população de todas as regiões da cidade, como deve ser feito, mas com uma particularidade, A zona rural também foi consultada. Às vezes a gente só pensa na zona urbana e esquece um pouquinho da zona rural. Ambos os sexos, pessoas de 16 anos ou mais e proporcional à classe social e à região da cidade, como eu falei. Nesse sentido, nós tivemos alguns dados interessantes, como, por exemplo, a população ela concorda até em não ter missas e cultos, Ela concorda em distanciamento de bares e restaurantes, mas quando chega no comércio e lockdown, não, aí já eles são contrários a esse tipo de ação. Agora, é uma coisa até curiosa, nós conversávamos sobre isso antes de começarmos a gravar a entrevista, porque me parece assim, que o londrinense, na pesquisa, ele sabe o que deve ser feito, mas às vezes os números contrariam a atitude, Então as pessoas acham que tem, por exemplo, nós temos aqui, na sua opinião, qual a chance que o senhor ou a senhora tem de contrair o coronavírus? Não é essa abordagem aqui. Como está a sua rotina quanto à pandemia? Saindo de casa só quando é inevitável. 48%, é um número considerável, mas a gente dá uma circulada pela cidade, a gente vê o comércio cheio, no final de semana os espaços públicos, o aterro também movimentado. É curioso isso, Bom, primeiro a gente detecta que a população ela está ciente do que tem que ser feito, então ela foi informada, Então ela sabe disso. Mas, na prática, a gente vê que isso não está acontecendo. A gente até brincava agora há pouco, que quer dizer então que os outros 52% estão tudo na rua, E não é o que a gente vê. Mas a questão é realmente que a população sabe, conhece os cuidados que têm que ser tomados, mas nem sempre está realizando. Na prática acontece isso, uma outra medição aqui, como está a sua rotina quanto à pandemia, tomando cuidado, mas saindo de casa para trabalhar ou outras atividades, 33%, acho que Até aqueles que têm por obrigação do trabalho, Uhum. E uma coisa que nós comentávamos também, professor, totalmente isolado em casa, 11% disseram que estão nessa situação. Eu acredito muito nesse número, principalmente porque nós sabemos das pessoas de risco e os idosos, que estão com realmente esse tipo de preocupação, e estariam, então, totalmente isolados nesse período da pandemia. Agora, professor, o senhor também chamava a atenção, quando conversávamos antes da entrevista, um outro índice, como está a sua rotina quanto à pandemia, normal, sem mudança, ou seja, não está acontecendo nada de diferente, para 8% da população. Por que esse número chamou a sua atenção? Esse número chama atenção porque, às vezes, passa despercebido por nós. A 8% é um índice pequeno. O que significa 8% para a população londrinense? Se nós estimarmos que Londrina está, em média,
com 580 mil habitantes, 600 mil habitantes, 8% dá 48 mil. Muitas cidades do Paraná e do Brasil não têm 48 mil habitantes. Então imagine uma cidade, quase proporcionalmente, a diferença é pouca, como Ibiporã. Ibiporã tem um pouquinho mais do que isso, tá? Como se nada tivesse acontecido. Então isso seria, a gente pode fazer essa analogia, uma Ibiporã dentro de Londrina, não fazendo nada, não tomando nenhum cuidado. Ou seja, é preocupante, né? É preocupante. Por isso também a importância da pesquisa abordar, né, o comportamento do londrinense durante a pandemia. O professor mencionou a posição dos entrevistados em relação, por exemplo, à suspensão de cultos e missas. Inclusive, já estão retomando essas atividades. As missas vão voltar a receber pessoas, né, os fiéis. 59% aprovam a suspensão de cultos e missas, 33% não aprovam. Fechamento do comércio, 71% aprovam o fechamento e 20% aprovam o fechamento e 20% não aprovam. 71 não aprova. Ah, é verdade, 71 não aprovam o fechamento do comércio. Não querem que feche. Isso. Por isso que o senhor mencionou essa contradição de que ficam em casa, mas ao mesmo tempo aprovam a abertura do comércio. E suspender eventos com mais de 100 pessoas, 82% aprova. É uma contradição também. Tá, mas se eles não querem aglomeração com mais de 100 pessoas, mas o comércio está aberto e às vezes até dentro de um supermercado ou dentro de uma loja de grande porte você vai ter mais de 100 pessoas. Certo. E aqui mais um dado interessante que o professor mencionou, a questão dos cultos, né? Estava dentro do que vocês esperavam? Não, eu acredito que aí sim, tá? Porque as igrejas, né, elas têm também um atendimento não só na hora de cultos e missas, e isso então por isso que dá um índice um pouquinho menor. Tá certo. Bom, falando agora da pesquisa em relação à avaliação da gestão do prefeito Marcelo Bellinati, 53% aprovam mais ou menos isso. Como é que vocês avaliam esse número, professor? Um dado interessante, né? Eu gosto muito de citar isso, é de traçar um perfil histórico, né? Então, essa avaliação é a fase 9 da administração do prefeito Marcelo Bellinati. Durante o primeiro ano dele, nós fizemos 4 avaliações, 100 dias, 200 dias, 300 dias e o fechamento do ano. E depois, a cada ano subsequente, a gente faz 2, sempre uma no meio do ano e uma no final. Então, no último ano dessa legislatura, é a 9ª. E aí a gente traça um perfil. E a gente observa nesse perfil, nesse histórico, que o grande marco negativo, nós podemos dizer, se deu na metade do segundo ano, que foi o advento do IPTU. Então, ali foi o grande marco negativo da administração. E, a partir dali, houve uma retomada. Então, ele estava num patamar de 56%, caiu para meados de 20%. 23% aprovavam a gestão do Marcelo em 2018. E depois, com as ações feitas, porque aí a população ficou na expectativa. Tudo bem, entrou o IPTU, não tem mais o que fazer. E o que vai ser feito? E ele conseguiu, então, reverter. Não conseguiu reverter, ele está revertendo esse processo. Chegando, então, nessa 9ª fase, dentro da margem de erro, aos mesmos patamares do primeiro ano. Grande mandato. O prefeito foi avaliado positivamente por 53% da população nessa última pesquisa. Na primeira pesquisa realizada, ele tinha 55%. Caiu muito em 2018, como disse o professor, por conta da implantação do novo IPTU. 23% nessa época apenas aprovavam a gestão do prefeito. Ou seja, ele está, como disse o professor, basicamente com a mesma boa avaliação em relação ao primeiro ano de mandato. E com boa avaliação também nas regiões, vocês medem isso, né? E ele teve um crescimento expressivo mais na Zona Leste, né, professor? Sim, houve crescimento em todas as regiões, inclusive na rural, significativamente na região leste de Londrina, tá? E menos significativo na região norte. Tá. Professor, para a gente finalizar, vocês também fizeram o Instituto Multicultural, em parceria com a Folha e com a Paiquerê 91.7 FM, fizeram uma pesquisa de intenção de voto aqui na cidade em dezembro. Pois não? Não, em dezembro, né? Abordagem nós não fizemos ainda. Nessa última pesquisa foi só a avaliação da gestão
da atual administração. Vocês fizeram em dezembro e o resultado apontou Boca Aberta, que é o deputado federal Boca Aberta, que é um pré-candidato, ainda não foi anunciado oficialmente, mas é um pré-candidato natural, em primeiro lugar, muito próximo do Alexandre Quiref, que diz que nem tem intenção de sair candidato, e o prefeito Marcelo Linatti um pouco mais abaixo. Até que ponto essa pesquisa de avaliação da gestão do prefeito pode ter interferência ou influência numa eventual nova pesquisa de intenção de voto, professor? Bom, são duas coisas, né? Primeiro, nós não podemos fazer uma comparação direta, uma pesquisa de avaliação da administração para uma pesquisa de intenção de votos. Mas, segundo, evidentemente que isso vai se projetar. Nós precisamos medir. Eu costumo dizer que a gente não pode falar sem medir. Mas a proporção, eu vou falar, desculpe a redundância, né? O histórico nos mostra que realmente essa aprovação subindo, a intenção de voto naturalmente vai subir. O quanto precisamos medir. E o fenômeno Boca Aberta, como é que pode ser avaliado o fato dele ter sido citado em primeiro lugar como nas intenções de voto, ou seja, o preferido da maioria dos eleitores, e ao mesmo tempo que tem maior número de rejeição? Essa pesquisa mostrou isso. Nós temos que trabalhar com dois fatores, né? Então, um fator que vem de baixo para cima é a intenção de voto. O outro fator que vem de cima para baixo é o teto, que seria a rejeição. Então, todo candidato, não só o Boca Aberta, tem um teto. Esse teto é a sua rejeição. Então, se um candidato tem 10% de rejeição, então o teto dele vai até 90%. Tá? Agora, se um candidato tem 30%, 40% de rejeição, então o teto dele vai de 60% a 70%. Então é com isso que nós trabalhamos. Então, você pode ter uma intenção de voto grande, mas se a rejeição for grande, quer dizer que você não vai ter crescimento. E é todos esses aspectos que nós devemos analisar. Tá certo. Bom, a gente vai ficar na guarda da próxima pesquisa, então, principalmente de intenção de voto, já que a eleição esse ano em Londrina promete ser mais acirrada do que a última de 2016. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e nos colocamos à disposição. Eu conversei com o professor Edmilson Leite, ele que é o diretor técnico do Instituto Multicultural, que realiza as pesquisas aqui de intenção de voto, de avaliação das administrações, enfim. E nesse caso específico, nessa última pesquisa, avaliou também o comportamento do londrinense durante a pandemia do coronavírus. Eu aguardo você, então, para o próximo programa. Até lá!